uma mensagem diferente hoje. Nós juntos pretendemos fazer alguma diferença para vocês hoje. Queremos trazer a mensagem juntos, de uma forma diferente, de uma forma lúdica, mas gostaríamos muito que Deus usasse nossas vidas e nossos instrumentos, tudo isso como instrumentos dele, tocando a sua vida, que você saia daqui encorajado, tocado, talvez precisando resolver alguma coisa, né? Quando Deus toca, a gente precisa ter uma ação. Então que Deus toque o coração de você. Nós estamos juntos aqui, tocando, trazendo a mensagem hoje de uma forma coletiva, que nós queremos demonstrar de uma forma prática o nosso slogan desse ano, a nossa frase desse ano, que é juntos fazendo a diferença. Essa é a ênfase nossa de todo esse ano. Por que é a nossa ênfase? Porque há tempos atrás, a liderança dessa igreja, num retiro, foi confrontado. Deus trouxe a palavra de João 17, 21 para a gente, num retiro. E essa palavra diz que em João 17, 21, diz assim que é uma oração de Jesus, e ele diz que todos sejam um, Pai, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Então, baseado nesse versículo bíblico, para que todos creiam, todos sejam um, Pai, para que o mundo creia, nós montamos essa frase, esse pequeno slogan, juntos fazendo a diferença. E nós queremos hoje então expressar isso. Como cada um de nós, sendo tão diferentes como nós somos, podemos fazer diferença. Hoje tinha um carioca aqui, com luva de lã, dirigindo louvor. Para você ver como a gente é diferente, né, amado irmão? Como é que a gente pode ser tão diferente? Como é que a gente pode ter gostos tão diferentes? Como é que a gente pode ser sendo tão diferentes? E é isso que nós queremos ensinar hoje, pretendemos compartilhar isso com vocês. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Romanos 15. Se você puder ler Romanos 15, nós vamos usar hoje como texto referência a tradução Nova Versão Transformadora, a NVT. Inclusive nós indicamos isso, essa versão, que é muito boa, muito simples de ler, tá bom? Então, Romanos 15, versículos 5 até 7. Eu vou ler toda essa passagem. Espera um pouquinho você abrir seu celular. Vale só a Bíblia, tá? No celular hoje. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia, uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Versículo 6. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Até aqui. O primeiro aspecto que eu quero ressaltar nesse texto é o aspecto da harmonia. E nós usamos essa versão porque no versículo 5, na nova versão, ele usa a palavra harmonia. E essa é a palavra-chave nossa, que nós possamos viver em completa harmonia. Esse versículo diz que para que possamos viver em completa harmonia, Deus nos concedeu, diz ali, paciência e ânimo. E é necessário que nós tenhamos paciência e ânimo. Para vivermos juntos, não é fácil. A paciência tem a ver, literalmente, com aguentar a pessoa diferente. Aguentar o jeitão diferente. O espaço que cada um usa. Tem gente que é espaçosa. O italiano gosta de falar com os braços abertos. A gente é um pouquinho mais, o alemãozinho é mais, né, fechadinho, mais comedido. A gente é diferente. E tem que ter paciência para lidar com isso. E ânimo é a segunda ideia que o texto traz. E ali diz que Deus nos concede isso. Não nos falta nada para vivermos em harmonia. Aquilo que nós precisamos, o Senhor nos dá. Versículo 4 também, não é o nosso texto, ele diz também, aparecem essas duas palavras, paciência e ânimo. E ali
ensina a gente que o ânimo e a paciência vêm da Escritura, da palavra. Então Deus coloca na Escritura elementos que nos trazem paciência, perseverança e ânimo, vontade de andarmos juntos. E Ele também concede através do Espírito Santo todos os elementos que nós precisamos para andar com paciência. Suportar, disposição de viver juntos, uma atitude positiva. Aquela pessoa é diferente, eu ouvi ela dizer tal coisa, eu vi que ela reagiu assim, ela não fez aquilo que eu esperava. Uma atitude positiva em relação àquela pessoa, não julgadora, o elemento de humildade, de entender que o outro é superior a mim. Todos somos iguais perante Deus. Então, paciência e ânimo são palavras que o texto nos diz claramente para que tenhamos harmonia. O que a harmonia não é? A harmonia não é uniformidade, não é sermos todos iguais. Você sabe que há certas denominações evangélicas em que eles batem muito na tecla dos usos e costumes. As pessoas precisam ter todos eles a mesma Bíblia, a mesma versão. Todos eles precisam usar a mesma roupa. Há uma diretiva da liderança em relação ao que usar e o que não usar na indumentária da igreja. A gente não é assim aqui. A gente gosta de botar uma roupinha melhorzinha para vir na igreja domingo, né? Mas não é uniformização. Nós somos diferentes. Então, a harmonia não tem a ver com sermos iguais. Às vezes, né, você reconhece um crente na rua pela sua saudação. Você chega perto da pessoa e a pessoa diz: a paz do Senhor, né? Diz: ó, esse cara é cristão. E aqueles que são mais consagrados dizem shalom. Aí sim, esse cara é profundo, né? Mas a gente quer se identificar, a gente quer ter o mesmo jeitão. Mas isso não é propriamente harmonia. O que é harmonia de fato? A harmonia é quando as coisas estão equilibradas. Você pode olhar um quadro, por exemplo, e perceber o que o artista procurou desenhar, as cores, a criatividade que ele usou, e aquilo traz uma beleza para você, uma harmonia. E quem entende de arte, eu entendo muito pouco, vai sair dali encantado, porque houve uma mensagem naquela expressão de arte. Na música é assim também. A gente tem instrumentos diferentes, cordas, metais, sopro, madeira, todos eles tocando de um jeito diferente, em volumes diferentes, mas quando esses instrumentos se conectam, quando há uma beleza por trás disso, isso é harmonia. Entende o que é harmonia? Então, cada instrumentista, ele é importante. Cada jeitão, ele é importante. A gente não consegue harmonia sendo igual, e não consegue harmonia tocando igual, falando igual, agindo igual. Porque a contribuição de cada um, a riqueza dessa multiplicidade de dons que Deus dá, quando a gente soma isso dá uma música incrível, isso dá uma harmonia que impacta. E isso nós somos chamados a viver desta forma. E a gente quer tentar agora dar um exemplo para vocês de harmonia. Vamos ver se a gente vai conseguir? A gente nunca conseguiu no ensaio, mas tudo bem. A ideia aqui é saber se vocês vão identificar, a partir de outras vozes de uma música bem conhecida, qual é a música. Os músicos de plantão aqui não podem falar nada. Talvez já vou identificar logo, mas... Qual é a música? Alguns fizeram assim, outros fizeram não. Alguém fez não? Ainda não? 1, 2, vamos lá. 1, 2, 3 e...
sabiam que ele é um guitarreiro? É? Vocês percebem a diferença? Quando o Beto começou a tocar, a música não fazia sentido. Havia um som, ele tinha uma intenção, ele queria fazer bem feito, mas não tinha harmonia, não havia uma expressão. Não fazia muito sentido esse conjunto de notas. O Sami entrou, e aí alguns mais entendidos de música, ou mais veteranos na coisa da igreja, já conseguiram entender um pouquinho. Opa, essa coisa eu já ouvi. Agora, quando eu entrei, aí fez todo sentido. Queridos, num conjunto, numa orquestra, numa igreja, não tem espaço para o grande solista. O cara pode ser Tchaikovsky, mas se ele não se harmonizar com os outros, não vai fazer diferença, não vai trazer impacto, porque quem percebe, quem ouve, quem observa, vai perceber, aquele lá é um medalhão, e ele gosta de sobressair. O impacto, então, que Jesus pretende trazer para o mundo através da harmonia, ele é prejudicado. Nós temos que andar juntos, harmônicos, todos nós. Amém? Um outro aspecto da música, do som, uma propriedade da música, é a intensidade. A gente conhece mais como volume, né? Quando o volume é alto ou baixo, a gente normalmente reclama quando está alto. Isso a gente faz bem rapidinho, né? Está muito alto, baixa essa bateria aí. A bateria é sempre culpada, agora tem um botão ali e funciona melhor. Mas o volume, quando o Roger falou sobre uma orquestra, quem aqui já teve oportunidade de ouvir uma orquestra sinfônica, filarmônica não sei, é um pouquinho mais raro, mas sinfônica, quando todos tocam juntos, e tu está num teatro que tem uma acústica muito boa, e o impacto que aquilo gera, aqueles instrumentos todos dando um ataque, os metais dando um ataque junto com viu? O Roger já falou que tem até as madeiras, né? Achei interessante isso, viu? O cara nada como uma pessoa erudita, né? E, aliás, só para complementar aquela tua frase no começo, nós estávamos em reunião para decidir o tema do domingo de hoje, e os dois estavam conversando, né? Eles olharam assim, tá, mas nós temos 3 pontos, porque nós somos batistas. São 2 pastores, então nós precisamos de mais alguém. Daí eles olharam para o lado assim, fala um pedacinho lá, mas não compromete muito. Afinal, os 2 são bacharéis formados no exterior, lá em São Paulo. Então, voltando para o nosso assunto, o volume, a diferença que faz o volume, a gente pode fazer um exemplo também. E vamos ver se a gente percebe a diferença. Começou meio xoxinho, só um tocando, o outro foi acrescentando, e o barulho que os 3 fizeram juntos, quando a gente se acertou, ficou bem mais forte, ficou bem mais impactante. O versículo 6, ele diz assim: então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira palavra do versículo é então. Então sugere causa e consequência. Precisa acontecer alguma coisa e então vai acontecer outra coisa. Roger comentou antes que a gente precisa de harmonia.
A gente gosta muito de louvar o nosso Deus, a gente gosta até de conviver com nossos irmãos, com alguns às vezes. Mas a gente precisa de harmonia, como diz lá no versículo 5, da paciência e ânimo, vivendo em harmonia, para então, em uma só voz, para louvar a Deus. Isaías fala lá no capítulo 58, versículo 4, se alguém quiser anotar, ele diz assim, de que adianta jejuar, se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações. A gente ouviu agora que vai ter o dia especial de oração, dia 16, e a gente convoca a igreja, e muitas vezes, quando a gente faz isso, quando a gente ora juntos, a gente sempre termina o dia dizendo assim, puxa, precisamos fazer mais disso, né? Nós somos edificados, mas a gente precisa antes, paciência e ânimo, viver em harmonia, para então, em uma só voz, louvar e glorificar a Deus. Quando nós falamos a mesma coisa, quando nós fazemos a mesma coisa, e principalmente com o objetivo de louvar e glorificar a Deus, para que Ele seja conhecido, aí sim, essa igreja ela faz diferença, aí sim ela faz junto, faz a diferença juntos. A Bíblia tem alguns exemplos de quando o povo estava unido, fazendo muito barulho, todos juntos, fazendo muito barulho. São vários relatos. Um deles é quando Josué conduz o povo para a Terra Prometida. Depois, falando um pouquinho antes, eu sei que muitos aqui já conhecem, alguns não, então, um pouquinho antes, o povo tinha saído, 40 anos antes, o povo tinha saído do Egito, era escravo, e Deus libertou milagrosamente, muitos sinais, e muitos altos e baixos do povo, muita reclamação, apesar dos milagres, mas eles chegaram a atravessar um mar seco, quando Deus abriu o mar, e de novo eles estavam diante de um rio, e eles precisavam atravessar aquele rio, e Deus também disse assim, não pode deixar, Josué, eu sou contigo, leva a arca até a beira do rio, e ele levou, e quando ele chegou no rio, o rio se abriu, eles atravessaram também, a gente não lembra muito dessa história, né? Eles atravessaram e foram conquistar Jericó. Jericó era uma cidade murada, como também muitos conhecem, um muro intransponível. Cidades muradas eram praticamente fortalezas. Josué conduziu o povo, o exército, e a instrução era que eles deveriam caminhar em volta da cidade. Eles fizeram isso, caminharam em volta da cidade no primeiro dia, quietinhos. Segundo dia, a mesma coisa. O terceiro dia, a mesma coisa. E assim foram até o sétimo dia. No sétimo dia, Deus ordenou então que eles fizessem muito barulho. Todos juntos, cada um onde estivesse. Eles fizeram muito barulho. E o resultado foi que o muro caiu e eles tomaram a cidade. Os reis, na época aquelas cidades que estavam em volta, os reis eram pequenos reinos, né? Cada cidade era governada, era um povo normalmente. E diz lá um pouquinho adiante no texto em Josué que os reis, que o coração deles, como é que diz lá? Desmaiou-lhes o coração, tem uma versão que diz, quando eles souberam que aquele Deus que tinha feito aqueles milagres todos, que eles tinham visto aquele rio se dividindo, o povo dele estava chegando para guerrear, para conquistar aquilo que era prometido para eles. Então eles perderam o ânimo, diz outras versões. Os reis, eles descobriram quem era o Deus daquele povo, por causa da atitude do povo também. Outros exemplos, inúmeros. Gideão, quando foi lutar com aqueles 300 soldados que sobraram, contra um exército muito maior, o que eles iam fazendo? O que eles eram para fazer? Eram para sair atirando e tal, o que eles tinham na mão, pedra, sei lá como é que eles foram guerrear. Não, eles gritavam pelo Senhor e por Gideão. E aquilo causou confusão no outro exército. E Deus deu vitória para eles. Josafá, a mesma coisa. Os músicos, os levitas, iam na frente do exército para a batalha contra um exército muito mais numeroso. E
eles iam cantando, louvando. Sabe o que eles cantavam? Deem graças ao Senhor, o seu amor dura para sempre. Mesma coisa que a gente cantou antes aqui. E quando eles chegaram para a batalha, eles não precisaram lutar. Deus já tinha feito. Quando nós todos, a uma voz, não precisa ser uníssono, todos juntos, cada um fazendo a sua parte. Quando todos nós nos envolvemos na obra que é de Deus, e aí vem aquela coisa assim, pode pensar assim, não, me deixa quietinho aqui, eu não vou fazer falta, deixa eles lá que estão trabalhando, que sabem fazer, eles fazem bem, eu preciso tratar coisas na minha vida ainda, eu preciso perdoar alguém, mas eu não estou afim agora, eu preciso de um tempo. Meu irmão, tu está fazendo falta. Era todo o povo gritando. Tu faz muita falta quando não faz a tua parte. Então todos nós juntos podemos fazer a diferença quando nós trabalhamos na obra de Deus, todos, cada um fazendo a sua parte, fazendo a diferença. Vamos agora para o terceiro exemplo, então. Nosso terceiro tema, então, é ritmo. E a gente percebe o ritmo de várias formas possíveis. A gente percebe o ritmo quando uma música está acelerada, quando uma música está atrasada, e a gente vê que ela está um pouco diferente. A explicação sobre o ritmo, na verdade, é um movimento regular. Ele é a sucessão dos tempos fortes e fracos entre intervalos regulares. Se você conhece música, você entende um pouco mais disso. Se não, você percebe quando o ritmo não está certo. Quando o ritmo está arrastado, parece que a música não vai, a gente demora para cantar e é difícil. Quando o ritmo está descompassado, está uma pessoa tocando em ritmo diferente, uma velocidade diferente, é complicado, porque a gente não consegue entender qual acompanhar. Outra forma é quando o ritmo está acelerado, a gente não consegue nem falar a dicção das palavras, porque está muito rápida a música. Toda vez que o ritmo está fora do seu padrão, a gente percebe, mesmo sem conhecer música. E é assim com a igreja. A gente percebe quando mesmo pessoas com estilos diferentes, idades diferentes, de lugares diferentes, não estão ritmadas, não estão no mesmo compasso umas com as outras, não conseguem viver junto umas com as outras. A gente percebe quanto isso é difícil. E a nossa maior ideia é que quando a gente percebe na Bíblia, e nesse texto de Romanos 15, Paulo fala algo diferente. E diz assim o versículo 7: portanto, aceitem-se uns aos outros, como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Portanto, dá uma ideia de conclusão. E o que ele fala, portanto, é aceitem-se uns aos outros, baseado em alguém que os aceitou antes, Jesus. Amém. E da mesma forma que ele nos aceitou, a gente precisa aprender a aceitar os outros, se sensibilizar com os outros. E pensando em aceitem-se, sensibilidade é uma palavra-chave. É você entender o compasso e o ritmo das pessoas, como é diferente do nosso, e como a gente pode continuar caminhando com elas. Como a gente viu no exemplo aqui, não precisa os três tocar a mesma coisa, para a gente manter um ritmo e soar uma linda música, ou a nossa tentativa de uma linda música, pelo menos. A verdade é que quando a gente está no ritmo, no estilo de cada um, com as diferenças de cada um, isso enriquece o reino de Deus também. Quando a gente olha para Jesus, que nos aceitou, a gente vê vários exemplos nos evangelhos que diz o que ele fez por nós e o que ele fez por pessoas que passaram perto. É engraçado pensar que os fariseus, quando estavam naquela época, eles queriam que todo mundo fosse igual. Eles rejeitavam as crianças, rejeitavam as mulheres. Eles queriam que todos fossem da mesma forma, do mesmo jeito, seguissem à risca tudo.
E quando Jesus chega, Jesus começa a confrontar algumas dessas ideias. O primeiro exemplo disso é que quando a gente percebe em Mateus, capítulo 5, versículos de 13 até 15, Jesus se depara diante das crianças. As crianças vêm para serem abençoadas por Jesus. E os discípulos mesmos barram as crianças e falam: não, vocês vão atrapalhar o que Jesus está fazendo agora. E o que Jesus diz em outras palavras é: nada vai atrapalhar. As crianças não vão atrapalhar, é sobre elas que eu quero falar. Porque pessoas assim é do reino dos céus. Com a simplicidade, com a fé dessas crianças, isso enriquece a igreja. Queridos, as crianças enriquecem a nossa igreja. Quando elas estão correndo ao nosso redor, quando elas estão participando do Conte Criança, e tudo que elas estão fazendo, que a Bíblia nos fala, o que Jesus nos mostra, é que a gente precisa aprender com elas. Porque a fé de uma criança é quando você diz: a gente vai para lá, ela acredita, ela confia, e ela dá a mão para a gente em direção àquele lugar. A gente já perdeu a fé em alguns momentos e a gente não acredita tanto. A gente precisa ter a fé de criança, a gente precisa relembrar isso. E Jesus tinha sensibilidade para caminhar com as crianças e saber o valor delas. Em um segundo momento, a gente percebe João capítulo 4. Jesus, no meio de uma das suas caminhadas, ele resolve passar por Samaria. Samaria, os samaritanos eram um povo mestiço, um pouco judeu e um pouco outras tribos, e por isso os judeus não gostavam deles. E Jesus fez questão de ir até aquele povo, de ir ali em Samaria, e chegar num poço onde tinha uma mulher, pegando um pouco de água. Ele pede um pouco de água para ela. Ela acha estranho que ele converse com uma mulher, e ele começa um diálogo. O que ele fala é da água da vida, aquela água que jamais ela teria sede. O que na cabeça dela ela estava pensando: enfim, eu não vou precisar mais trazer baldes, porque eu vou ter água para toda a minha vida. Eu quero muito essa água. E Jesus, com toda a calma e toda a sensibilidade, ele explica que ele era a verdadeira água, ele era a verdade, ele era a vida que ela tanto precisava. Ele sabia cada um dos problemas, cada um dos dilemas, cada um dos pecados dessa mulher, mas ele não deixou de ser sensível, de amar e demonstrar cuidado. E através daquilo, o povo de Samaria começou a conhecer Jesus, porque essa mulher passou por todos os povoados falando de quem era esse Cristo que podia oferecer a água da vida. Jesus tinha essa sensibilidade, e ele nos mostra que pessoas diferentes e que culturas diferentes a gente pode caminhar junto, e que o amor dele nos alcança e pode alcançar outros também. Por fim, um terceiro exemplo, a gente percebe em João capítulo 11, Jesus, no meio de suas caminhadas, no meio de seu ministério, com tantas coisas para fazer, ele sempre parava por pessoas, sensibilizado por pessoas. E nesse momento em João 11, ele para, porque Marta e Maria, duas irmãs de Betânia, amigas dele, lhe chega a mensagem de que o seu irmão, o irmão delas, Lázaro, ele estava muito doente e logo ele viria a falecer. Jesus estava no meio do ministério dele, no meio de várias coisas. Poucos dias depois ele interrompe tudo, ele vai até Betânia, mesmo com perseguição, mesmo com várias coisas, ele precisava estar lá. Lázaro já tinha falecido. Marta e Maria estavam chorando, e elas estavam tristes pelo que aconteceu. E quando Jesus chega, é uma das poucas vezes onde a gente vê na Bíblia que Jesus chorou. Mesmo sabendo que poucos momentos depois, Lázaro ressuscitaria e sairia da tumba, vivo novamente. Jesus chorou, porque era um clima triste, porque as irmãs de Lázaro estavam chorando pela morte do irmão, e Jesus se sensibilizou com elas, e chorou junto. Chorar com os que choram, se alegrar com os que alegram. Isso é vida de igreja. Nem sempre o meu momento de vida é igual ao dos outros. Às vezes alguém está cantando e está alegre por coisas. Eu preciso aprender a conviver com eles. Tal qual quando alguém chora, eu preciso aprender também a chorar junto, demonstrar amor. Romanos 12, 15 fala isso. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Jesus nos ensinou isso. E a misericórdia dele nos alcança. Porque quando a gente tem um momento difícil, ele está louco para nos receber com um abraço. Quando a gente está feliz, ele vibra junto com a gente. Ele celebra a nossa vida.
No meio disso, de forma muito prática, se a gente aprendesse a aceitar uns aos outros, se sensibilizar. Um exemplo muito claro é na nova geração, toda criança que sobe para os pré-adolescentes, todo pré-adolescente que sobe para os adolescentes, todo adolescente que sobe para os jovens, todo jovem que casa e entra nos casais. Cada uma dessas fases é uma transição e é difícil, a gente sabe disso. Como seria incrível se cada vez mais a gente se sensibilizasse e pudesse demonstrar amor pelos mais novos que estão chegando e que também podem aprender as mesmas verdades que a gente aprendeu e que também podem ser acompanhados da forma que a gente foi acompanhado e tem sido acompanhado. Que a gente possa cuidar desses que estão subindo, desses que estão procurando crescer também, demonstrando amor através do discipulado, sendo acompanhado por alguém, entendendo que a gente não sabe tudo e precisa de pessoas para estar ao nosso lado, e acompanhando também as pessoas que estão passos atrás ainda na fé com Cristo. Que incrível a gente poder caminhar uns com os outros em comunidade, entender que a gente não é perfeito, mas que a gente quer ajudar uma pessoa que está num ritmo diferente, a caminhar um pouquinho mais com Cristo, pouco a pouco, a cada dia. Por fim, idades, circunstâncias diferentes. A gente tem uma igreja onde do 0 aos 80, 90 anos a gente tem pessoas. E que incrível isso, que riqueza. Saber que a experiência de pessoas que já passaram por muito podem enriquecer o nosso dia quando a gente está em dilemas no trabalho, na faculdade e tudo mais. Saber que a fé das crianças e a alegria delas nos contagia e nos faz querer viver mais um dia sabendo que Deus está cuidando. O empenho e a força dos jovens de botar a cadeira, tirar a cadeira, fazer tudo isso, depois sair para jantar, voltar, tirar a cadeira e não tem problema. O pique está aí. E isso é rico. Isso é igreja. Isso é família. O propósito de tudo isso, de quando Cristo nos aceita e a gente passa a aceitar uns aos outros, a música que começa a tocar é a música que glorifica a Deus. Esse encontro de ritmos, esse encontro de uma linda canção, o resultado disso é a glória de Deus. Gostaria que você levasse daqui hoje três verdades, 3 expressões daquilo que nós falamos aqui. Primeiro, você faz a diferença. Como o Beto falou, você faz falta. À medida que você chega aqui, assiste, vai embora e vive sua vida, você não tem participado, contribuído para o conjunto. Então você é importante. Assim como numa orquestra, numa banda, a atuação individual de cada um é importante para o todo, assim também na igreja. Uma orquestra, ou nós 3, não poderíamos ter estado aqui na frente sem ensaiar antes. Uma orquestra não pode se apresentar sem ensaio antes. É necessário que cada instrumento pegue sua partitura e ensaie em casa. Faça a sua parte. E depois, quando o pessoal se encontra para executar a obra sai encantadora, harmoniosa. Aqui na igreja, cada um de nós tem a sua responsabilidade individual. Nós temos promovido aqui, faça sua devocional, tenha diariamente seu tempo de meditação com Cristo, leia a palavra, para que quando você for demandado, quando nós formos tocar juntos, quando nós vamos nos conectar como igreja, você faça a diferença. Participe dos cultos, é fundamental você vir no culto. Tudo que você está vendo aqui é preparado debaixo de muita oração, debaixo de muito discernimento espiritual, procurando entender qual é a vontade de Deus para essa igreja. Quando nós transmitimos algo aqui, não é algo que nós achamos na internet, é algo que nós procuramos ter recebido de Deus, entendemos assim, e queremos transmitir para os irmãos. Então participar do culto é fundamental, participar do grupo pequeno é fundamental, a sua parte é fundamental, para quando a gente se conectar aqui, a gente fazer juntos a diferença. O segundo aspecto é que Cristo não viveu para si. Nós vimos ali que Jesus não veio para servir, para ser servido, mas para servir. Então, o versículo 2, inclusive, diz que nós devemos viver para agradar o próximo. Para agradar o próximo. Então, o outro aqui dentro, aquele que está à sua frente, aquele que está atrás de você agora no banco,
aquele que está ao seu lado, ele é importante. Ele é a razão de você estar aqui. Ele precisa de você, do seu encorajamento, do seu abraço, do seu ânimo, do seu sorriso. Nós não vivemos para nós, mas nós devemos viver para os outros. Cristo não viveu para si, e nós também temos que andar com humildade, com paciência, numa atitude de ânimo, servindo os outros. E quando nós fazemos isso, quando essa bela harmonia, ela se forma, ela sobe até os céus, e aponta, às vezes sem som, sem voz, sem barulho, existe um Deus, Ele é poderoso, e Ele te ama. Por isso que o versículo de João 17, 21, diz que a unidade da igreja seria um testemunho para que o mundo creia que tu me enviou. Foi o que Jesus disse. Há um poder nessa unidade. Então, a responsabilidade pessoal de cada um, mas servir juntos, não para si, mas juntos, mas servir para a glória de Deus, vai ser um testemunho que vai impactar a nossa cidade. Nós temos que ter essa consciência. Meu papel individual, meu papel coletivo, uns para os outros, e fazer isso por causa de Deus, para a glória de Deus, é fundamental. Deus tem dado para nós, ao longo desses anos, muita bênção através dos ministérios que nós temos aqui. Nós temos o ministério do Conde de Criança, Ana, sobe aqui. Temos o ministério dos Preás, Rafael, sobe aqui. Temos o Jorjão, que está ajudando no ministério de visitação e levando ceia para as pessoas idosas e enfermas. Cada um desses ministérios necessita de ajuda, necessita de voluntários, necessita de gente para trabalhar. Deus tem nos abençoado também com ministérios que estão olhando para fora. Tem a Lilian, que está fazendo um estágio, mas um belo estágio, no EMOB. A sigla EMOB quer dizer evangelização e mobilização, ou mobilização para evangelização. Nós temos também o Johnny, que Deus tem nos dado, que está trabalhando com a fase, com os meninos que estão internos na fase. E nós temos também, que eu esqueci aqui, Zigomar. Deus tem dado para o Zigomar um amor especial, junto com a esposa dele, o Ciro também tem sido ponta firme, com os haitianos. Os haitianos, eles invadiram nossa igreja. Eles vieram aqui pedir, por favor. Nós temos tido o privilégio de servir. Então aqui nós temos os haitianos. O Mar tem vindo terças-feiras aqui, à noite. Eles precisam de voluntários, de professores de português, para ajudar esses irmãos a aprender português. Jorge precisa de mais pessoas para ajudar na visitação. Você sabe o que é ser idoso, enfermo e ficar 2, 3, 4 anos sem poder vir na igreja? A gente não faz ideia. Nós somos privilegiados, mas há irmãos nossos que precisam do nosso amor. Que a igreja, o braço da igreja chegue lá. O Jorge tem sido esse homem que tem conectado isso. Nós temos também o Johnny. Quintas-feiras à noite, o Johnny tem reunido algumas pessoas para fazer o trabalho de evangelismo com aqueles meninos que estão detentos na fase. Fale com o Johnny. Quem sabe você possa se escalar e ajudar uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou 2 vezes por semana. Johnny precisa de gente, nós temos que mobilizar a igreja para esse ministério tão importante. Os Preás, Rafael tem sido um valente, perseverante, tua Camila, né? Diante dos Preás, todos os sábados à tarde, essa galerinha de 11 aos 13 anos, o Rafael está precisando de gente para ajudar ele. O Rafael, o ano que vem, está entregando o bastão do ministério. Nós precisamos suprir gente para trabalhar aqui. Quem sabe você pode abençoar essa galerinha de 11 aos 13 anos, servindo aos sábados à tarde. A Aninha é o ministério da Conde que tem mais voluntários. O Conde de Criança tem quantos voluntários? Mais de 30, menos de 100. É um monte, mas falta gente. É muita criança. Para cada criança, às vezes, para cada 3 crianças, às vezes você precisa de um voluntário para cuidar, porque elas, daqui a pouco desaparece um, imagina.
E você não sabe a bênção, não desapareceu ninguém. Você não sabe a bênção que é um adulto amar e ministrar a graça de Deus para uma criança. Há muitas crianças que tomam a decisão genuína por Cristo até os 10 anos de idade. Esse ministério é fundamental para a igreja. E a Lilian, Deus tem chamado ela para começar um ministério nas escolas públicas aqui ao redor. Na escola Camila Furtado, que fica de frente à Vila dos Papeleiros, e na Branca Diva, que é nossa vizinha aqui. O que a Lilian está procurando? Gente que queira ser voluntário, mas não para mutirão, como nós temos feito. Um voluntário que diga, essa matéria eu vou dar. Eu vou toda semana, tal dia, tal hora, durante 6 meses eu vou estar comprometido, ensinando tal matéria, tal oficina para as crianças. Deus tem nos dado a oportunidade para fazer diferença nessa cidade. Como é que você tem reagido a isso? Agora é contigo, irmão. Como é que você tem reagido a isso? Nós, igreja, somos chamados a gerar um pacto na cidade. Jesus diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é o nosso papel. Sermos igreja servindo aqui dentro ou sermos igreja servindo lá fora. E tem um último aspecto, que é um aspecto pessoal nosso, que é nosso evangelismo pessoal, que é o seu papel como sal da terra, como diz Jesus, ou luz do mundo. Você, onde você está, no seu trabalho, no seu condomínio, na faculdade, no intervalo do colégio, junto com seus pais, sozinho aqui em Porto Alegre estudando, sal, gerar diferença no meio onde você está, para que as pessoas me digam, o que é isso? Tem algo diferente nesse sujeito, e você possa testemunhar, sim, Jesus tem feito a diferença na minha vida. A parte final de João 17, 21, para que o mundo creia, ou fazendo a diferença, como nós vemos ali, tem a ver com o nosso papel individual, entender o nosso papel coletivo, e fazer isso não por causa do meu conforto, mas eu faço isso porque eu aponto para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que é tão rica de detalhes, tão estimulante, tão confrontadora, Pai. Pai, que essa palavra que nós trouxemos hoje, tão simples, mas pretendíamos trazer essa palavra juntos para que ela causasse alguma diferença no coração dessa igreja. E assim, Pai, nessa parte final, nós queremos trazer um desafio individual para cada um de nós. Que cada um de nós compreenda o que Cristo fez por nós, a graça que nós recebemos, e a responsabilidade, o privilégio que nós temos de servir ao Senhor. Tanto sendo sal lá fora, em qualquer lugar que nós estivermos, em qualquer meio, em qualquer relacionamento, em qualquer relação de negócios, e também sermos um sal e diferença, fazer diferença nos ministérios formais da igreja, Pai. Que Tu nos abençoes como igreja e que possamos, Pai, aprender a partir desse segundo semestre, quem sabe para frente, a gerarmos um impacto maior, edificando a igreja e saindo das paredes para impactar Porto Alegre. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.